Alô, meus amigos, hoje é terça-feira, 23 de abril de 2019. Nós estamos iniciando pela TV Guarulhos, mais uma edição ao vivo do programa Espalha Fatos. Comigo, aqui nos estúdios da TV Guarulhos, canal 3 da NET, meu amigo jornalista Sérgio Lessa. E aí, Lessa? Olá, irmão, olá, meu amigo, minha amiga, telespectadores inteligentes que escolheram estar conosco aqui ao vivo, pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, pela Eu não resisti. TV, olha lá, vamos lá. Canal 3 da NET e muito mais. TV 3 da NET. Estamos aqui nas redes canal sociais também. 508 HD da Vivo. Estamos também no site www.espalhafatos.com.br, www.tvguarulhos3.com.br e nas páginas do Facebook, do Espalha Fatos, da TV Guarulhos, na sua e na minha. Algo a ver... E tudo isso, irmão, ainda o pessoal pode assistir em casa quando quiser, lá na nossa página no YouTube. Pelo YouTube. Exatamente. Alguma repercussão do programa de ontem, uma entrevista bastante, assim, que deu o que falar. Realmente o assunto buraco na cidade é uma das principais reclamações. Eu confessei aqui, jamais imaginei que fosse fazer um programa na televisão de 30 minutos falando sobre buraco. E não ficou repetitivo, viu, irmão? Eu assisti 13.900, bom, agora já me esqueci. Quase 14 mil buracos, mas assim, o maior proveito que eu acho que tiramos do programa de ontem foi exatamente as explicações técnicas, porque tínhamos aqui um engenheiro, que é o presidente da Proguaru, e o assessor da presidência, que é a pessoa que está cuidando dessa operação em cima da linha. Então, as denúncias, na verdade, que eu acho que o povo também está certo, viu, irmão? Tem que mostrar. É evidente. Elas têm que mostrar lá se tem alguma coisa errada e nós fomos apurar. Realmente, os locais onde apareceram no vídeo estavam sim com aquelas craqueados que falam, né? Com aquelas ranhuras, e realmente tem que ser tapado. Inclusive hoje um pessoal da Proguaru, que é o pessoal da rua que trabalha no tapa buracos, mandou para mim daquele vídeo que mostra só de longe a pessoa falando: olha lá, não tem nenhum buraco, e estão tapando e tal, que ali já estava com um afundamento muito grande. E tem que ser feito assim. Então, às vezes, o que parece para a população uma coisa, tecnicamente é outra. Né? Claro que, repito aqui, o papel do cidadão é muito justo, é muito bom. Exatamente esse tipo de atitude. Porém, eu acho que o interessante ficou aqui a colocação técnica, né? Principalmente, inclusive, só uma coisa que eu não concordo, irmão, inclusive discutir, eu não sou muito de discutir em redes sociais, mas tem coisa que às vezes me tira do sério. Tem um rapaz na cidade, não vou citar aqui o nome dele, tá bom? Vamos preservar o nome dele. Nem inicial? Um rapaz aí que é pré-candidato a vereador. Então o que ele faz lá na região dele lá? Então ele fala para todo mundo, ele se coloca como defensor de toda a sua comunidade. Justo, tá certo. Normal. Só que ele chega nos buracos, ele tá pegando tinta e está fazendo pichação. Ele passa uma tinta em volta e escreve o nome do prefeito Guti. Aí alguns podem falar, o Blessa está falando isso porque está escrevendo o nome do Guti. Pode escrever o nome de qualquer pessoa. Isso não pode, irmão. Não pode, é pichação. Mas eu estou sinalizando. Mas aí, primeiro, já tem o viés político porque é candidato. Está colocando o Guti porque com certeza está amarrado com outro... Imagina, a eleição ainda é o ano que vem, final do ano que vem, o pessoal já está Então, e se a pessoa quer ajudar, então ela anota e tem os caminhos certos. A Proguaru tem lá o seu WhatsApp, a prefeitura tem o fácil para receber essas demandas. Existe uma programação. Aí agora a pessoa se veste... né, de bonzinho, de defensor, o paladino da população e tal. E coloca o nome de prefeito, o nome de vereadores que eu já vi. Mas ele manda escrever ou ele vai lá escrever? Ele mesmo escreve e ainda posta na rede social. Esse que é o problema dele, porque a pichação hoje é crime. E ele posta dizendo lá, não, eu pichei mesmo, entendeu? E é para mostrar, mas eu estou ajudando. Quem quer ajudar, irmão? Existem vários jeitos de ajudar. Isso daí é propaganda política antecipada.
Falar em propaganda política, a gente está saindo do script Pode tinha ir, uma pauta para hoje, eu nem perguntei qual é a pauta, Lessa, porque é um assunto... Vamos lá, vamos bater um papo aqui. Você não acha que está muito adiantada essa campanha, não? Realmente está adiantada, mas assim... Nós temos praticamente 2 anos ainda. Mas assim, quem acelera mais, eu vou falar para você, são os assessores. Vereador? Não, eu acho que mais assessoria. Os candidatos a vereadores já tem que começar, porque o vereador não adianta você também sair candidato no mesmo ano. Você tem que ir lá no seu bairro. É o trabalho de 4 anos, exatamente. Você tem que mostrar serviço e tal. Mas o advento da rede social, eu acho que os ânimos se afloram. E aí as pessoas, por exemplo, já estão brigando lá, já estão falando que esse e aquele. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Rodrigo Tavares, que foi candidato a governador de São Paulo, ele é daqui de Guarulhos, ele é do PRTB. Todas as pessoas que são simpatizantes a ele estão falando, inclusive cobraram a gente, por que vocês não vão entrevistar o Rodrigo Tavares? Porque isso, eu falei, não, nós vamos, mas ele é candidato? É sim. Tá bom, me dá o contato do presidente do partido, que eu preciso que o presidente do partido me confirme. Não é você é o quê do partido? Não, eu sou só amigo dele. Então, irmão, jornalisticamente eu não posso ir porque o amigo falou. A gente tem que ir em cima do lado oficial, oficialmente. No que está correndo, não é? Pela opinião pública, né? O que as pessoas estão comentando, o que estão falando, porque às vezes vira uma coisa muito oficial, muito oficialesco, o partido indicar. Quantos partidos a gente não tem aqui? Pois é. Só aqui em Guarulhos. Eu vejo nas redes, aliás não, nos próprios jornais locais, os comentaristas políticos e tal, vivem falando disso. O partido elegeu fulano de tal presidente do diretório municipal, o presidente do diretório tal fulano. Quer dizer... Mas se a gente for só em comentário, irmão, é o que eu estou te falando, na rede social existem os comentários, os prós e os contras. Do mesmo jeito que esse simpatizante do Rodrigo Tavares que eu citei... Falou... Não é o cowboy, não, Rodrigo Tavares. Não, o cowboy é o Wagner Freitas. O Rodrigo Tavares, do mesmo jeito que ele... O simpatizante falou, Lécio, por que você não entrevista? Na mesma postagem, se você procurar, tem gente já falando, Rodrigo Tavares não vai ser nem candidato. Ele já foi chamado pelo Dória lá, já está até nomeado em São Paulo, lá num cargo do Dória, e ele vai abrir mão para a Fran Correia. Mas a Fran já vira e fala aqui para a gente no programa, não, eu não vou ser candidata. Mas se o cavalo passar arreado... Né? Você que conhece de cavalo, irmão? Falar nisso, você conhece um candidato chamado My Friend? My Friend, do PV. Pois é, então. Ontem eu estive conversando com ele. Ele falou, olha, e já tem, eu não sei se procede, mas ele já tem as mãos para mostrar para as pessoas uma pesquisa, não é? De um instituto de pesquisa aqui em Guarulhos falando, e ele aparece lá em segundo lugar. Agora, não sei se irmão, vamos por partes. Falando do My Friend, o My Friend é uma lenda viva. É uma lenda aqui em Guarulhos. Uma lenda viva de Guarulhos. Ele sempre foi eterno assessor do Jovino Cândido. Ele é uma pessoa muito simpática. Braço direito do Jovino Cândido. É aquele que vai para a guerra com o Jovino Cândido até o final. Só que no Partido Verde, a gente sabe... com todo o respeito ao My Friend, né? Dr. Marcos, né? Aliás... com todo respeito a ele, mas no final o PV sempre tem a mão do Jovino. Só vai no final, por exemplo, na última eleição, o Jovino, que foi um cara que teve a chance de ser prefeito, que ele era vice do Naftales, aí quando o Naftales foi afastado, ele assumiu a prefeitura por 1 ano e pouco. Na eleição para o Eloy, em 2000, ele perdeu com uma diferença de 1.107 votos. Quer dizer, uma 50, um candidato 51 competitivo. Porém, nos anos seguintes, ele se tornou deputado federal. Porém, nos anos seguintes, ele não conseguiu manter. Eu acho ruim essa coisa de partido que tem dono, não é? Então, é mais ou menos por aí. Porque dá essa briga. E agora o My Friend colocando o nome dele... Sucesso, desejo sucesso para ele. Agora, o que vale é a convenção. É por isso que eu acabei de falar, irmão. Não dá pra gente, senão vai aparecer aqui um monte de candidatos. Hoje, sabe qual que é o momento hoje? De soltarem as bolhas, os balões de ensaio. Para ver se pega. Para ver se cola. Vamos contar pro Hermano, vamos contar pro Lessa, porque de repente alguém fala, pô, esse cara é legal. E nós não estamos aqui para ficar definitivamente há uma lista aí que veio ao meu conhecimento de pelo menos 15 candidatos a prefeito. Pois é. Candidato a prefeito que surge em vários lugares. Muita gente. Por exemplo, tem o Gileno, que já foi deputado,
Mas quem garante? Mas às vezes também, não estou dizendo o caso do Gênero, mas muitos outros. Eu me lanço, por exemplo, candidato a prefeito, irmão. Só que meu interesse é vice. Ou pior, aqui sem dar nome. Eu me lanço candidato a vice para eu te gerar uma dificuldade para te criar uma facilidade depois. É o pior caso. Agora, eu acho que, na realidade, sei lá, mas eventualmente todo vereador, nós temos 34 vereadores em Guarulhos, na Câmara de Guarulhos, todo vereador potencialmente é candidato a prefeito. Pode, é? Pode. Dependendo do partido que tiver. Quando o indivíduo entra na política, ele entra com o objetivo de seguir carreira, não é? E ser político é algo que está dentro de você. Se você tem a vocação, é uma questão vocacional, né? Você não vai ser candidato político, a vereador, vai? Eu jamais tive essa ideia. Nunca jamais tive essa ideia. Eu acho que não vale a pena ser político. Eu acho que não vale a pena, não é? Então você sofre as consequências disso, não é? A minha profissão é uma profissão muito boa, estou muito satisfeito com ela. Aliás, eu teimo, sabe? Eu não tipo daquela coisa de não querer largar o osso. Mas tá certo. Tá fortão. Mas aí enfim, com a saúde. gente conversou bastante sobre essas coisas, falando inclusive desse programa de ontem que pegou. Eu vou até aproveitar sei lá, fazer um pequeno convite a você, guarulhense, para ler a minha coluna de hoje no jornal, na Folha Metropolitana, que trata do assunto deste buraco imenso de 100 metros quadrados que aconteceu, que foi revelado aqui em Guarulhos. Uma casa, né? Cabe um apartamento. Agora, um apartamento de 100 metros quadrados é um apartamento muito grande. Irmão, né? Voltando a falar de política... Mas está lá na Folha Metropolitana de hoje. Coluna Lívia. Eu lembrei de um assunto que foi logo na saidinha do... Teve um feriado, né? Na sexta-feira, nós tivemos uma Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa. Aliás, você passou na Câmara quinta-feira lá, deu certo ou não? Deu tudo certo. Na quinta? Não, na quinta não. Estava fechada também a Câmara? A Câmara de Vereadores de Guarulhos não atendia nem telefone. Quem atendia telefone GCM, da semana passada foi o pessoal da Guarda lá. Olha, moço. Mas hoje tem sessão, hein? Hoje tem sessão. E daqui a pouquinho, 14 horas. Que muitos assuntos de grande interesse da comunidade serão discutidos então, voltando. na Câmara de Guarulhos. Aí na quinta-feira, eu também consegui dar uma escapadinha. Não tinha expediente. Então, eu consegui na quinta-feira, no final de tarde, dar uma escapadinha e tal, me preparar para viajar, e surgiu nas redes sociais um meme, né? Na verdade não é um meme, uma arte lá do Movimento Brasil Livre, criticando o atual deputado estadual Márcio Nakajima, pelo fato dele ter nomeado o ex-prefeito do PT, que agora do PDT, Sebastião Almeida, como assessor de gabinete lá, do gabinete da liderança, lá na Assembleia Legislativa. Você sabe que eu não entendi essa história? Isso deu uma confusão. Então, mas eu não entendi por quê. Por que deu essa confusão? Porque ele não pode ser nomeado? Ele é ex-prefeito de Guarulhos. Então, pode. Então, aí que a política, que eu falo que a rede social, ela interfere bastante. O Márcio Nakajima, que aliás já convidamos para estar aqui, o convite está de pé, certo, irmão? Ele tem todo o direito de nomear quem ele quiser. Não só no gabinete dele. Ele é deputado estadual. Mas não só no gabinete dele. Existe um gabinete de liderança. Então o PDT, além dos nomes, o deputado, além de nomear os seus assessores, ele indica lá nomes para o gabinete de liderança, que geralmente... Ele não é líder da bancada, mas ele indica. Ele pode indicar 1, 2 nomes, enfim, é uma decisão partidária. Para quê? Exatamente para você acomodar aqueles candidatos, exatamente, as lideranças, e é justo e normal. Mas o que me pareceu ali foi uma perseguição total do público, principalmente redes sociais que não mostram a cara, que é o virtual, mas bateram tanto no Nakajima. Pelo fato dele ter nomeado um ex-prefeito que, entre aspas, é odiado por alguns. Então ele já se viu nomear um prefeito que deixou a maior dívida de Guarulhos, pior prefeito da cidade, E aí... O deputado voltou atrás. Aí ele falou, não, mas eu não voltei atrás por causa da reclamação popular. Eu tomei essa decisão por mim, mas então por que convidou? Então, mas é complicado, né? Ficou uma saia justa aí. E engraçado, esse assunto mexeu bastante aí com a comunidade política da cidade de Guarulhos desse final de semana, e eu não entendia por quê. Sabe que agora é um pensamento meu, irmão. Às vezes o telespectador, a pessoa, o internauta, né? Será que ele vai bater palma aqui, ele me vê aqui, irmão? Obrigado, chefe.
Está na rede social. Às vezes o às vezes o internauta, ele extrapola demais nas redes sociais. Ele externaliza muito as suas emoções, porque, primeiro, não está perto da pessoa, não está, né? Não está naquele mano a mano. Então, eles exageram. E principalmente aquele que sofre de insônia, né? Acorda de madrugada, pega o celular, vai lá. Né? Então, o que acontece? Essa pessoa provavelmente não era um simpatizante do Almeida. Quando viu o Almeida sendo nomeado, as pessoas se sentem... Eu vou falar, muita gente se sente mal de ver o outro nomeado, mas no fundo, ela queria estar sendo nomeada, viu, Pois irmão? é, então... Eu tenho esse pensamento para mim. Ficou um fato constrangedor aí na cidade de Guarulhos nesse fim de semana, essa história. Mas, bom, e na Câmara Municipal hoje, nenhum assunto muito polêmico. Talvez o principal projeto... Volta o Jesus? Já voltou, não? Eu acho que já volta hoje, né? O presidente Jesus teve uma licença médica, né? Ele passou mal, hein? Ficou sabendo? Teve um problema de pressão. Pressão alta, pressão bastante alta. Temos que mandar um abraço para ele e desejar... E convidá-lo também, né? Nós precisamos trazer o Jesus aqui. Recuperação ao professor Jesus, presidente da Câmara Municipal. Esperamos que ele esteja bem. E a principal discussão hoje, em termos... nos requerimentos que eu vi, tanto no grande expediente como na hora do dia, e também nem sei se vai para votação ainda, não sei como é que está de parecer, mas é a ideia de se receber tributos por cartão de crédito. Não. Tributos, por exemplo, multa de trânsito. O contribuinte fica autorizado a pagar com cartão de crédito parcelado. Isso é bom. Você acha bom? Eu acho. Então, existe esse projeto tramitando na casa, é um projeto que está sendo aí debatido pelos vereadores. E já que você falou do aeroporto, realmente existe também um projeto onde, inclusive, foi assunto da grande mídia, assunto na Rede Globo, inclusive, da possibilidade, né, ou da eventualidade de se cobrar uma taxa de R$10 para cada passageiro usuário do transporte... Já pensou o que quem usa avião na cidade, né? Quem vai lá usar o aeroporto de Guarulhos deixa R$10 para a prefeitura. Como compensação ambiental, devido ao ar que respiramos, teoricamente, com combustível de aviação. E os problemas que o Você é a favor disso, irmão? Olha, eu sou. Eu acho que Guarulhos se beneficiaria muito disso. Agora, eu tenho que lembrar também que o aeroporto internacional de Guarulhos, né, localizado em Cumbica, traz muitos benefícios para a cidade. Benefícios indiretos. Foi esse aeroporto que trouxe, sabe, uma gama de hotéis extraordinária. Guarulhos hoje tem vários hotéis. Guarulhos hoje deu uma melhorada incrível no setor de serviços. O aeroporto internacional de Guarulhos criou empregos na cidade, movimenta uma frota de táxi muito grande, deu movimento para a cidade. Nós temos, olha, eu sou de um tempo que Guarulhos, antes do aeroporto, existia um hotel, mas um hotel modesto, simples. A cidade não tinha essa pujança que tem hoje. Mas ela não cuida, o aeroporto não cuida muito só de si, irmã? Eu acho que não. Eu acho que o aeroporto... Porque se você for ver aquelas ruas ao redor ali, estão tudo escancarada. Pois é. Eles só cuidam da L. Smith, que é para o pessoal chegar no aeroporto. O resto ali por trás, ali, Então, mas aí que compete a prefeitura. Por isso que eu acho justo, né, o aeroporto, não só essa taxa de R$10 por cada passageiro, mas sim o IPTU. Né? A empresa que explora o aeroporto de Guarulhos 40 milhões. Tem que pagar. Você imaginou o que significa 40 milhões de reais? Seria pelo menos, sei lá, 30, 40 creches a mais por ano. Quantas escolas poderiam ser feitas? Problema de saúde em Guarulhos que é grave. Quantos hospitais poderiam ser feitos se esse aeroporto pagasse o IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano? Então, eu acho que a gente deve lutar por isso. Não é?
Agora, no fundo, eu acho que o aeroporto de Guarulhos... Você que me falou outro dia que nós temos apenas 20% dos empregados no aeroporto que são de Guarulhos. Numa revista Olha, pela minha experiência pessoal, sempre que eu vou tomar um cafezinho no aeroporto, na ida e vinda, sei lá, eu sempre pergunto para a pessoa, aí você é de Guarulhos? A pessoa que me atende... Praticamente todo o pessoal que eu encontro lá é de Guarulhos. Gente que mora em Guarulhos, gente que vive em Guarulhos, sabe? E que trabalha no aeroporto. É uma fonte de emprego a mais que a cidade tem. E eu vou dar uma dica, irmão, para quem está acostumado a levar aí algum amigo, algum parente no aeroporto, tomar cuidado, porque uma reportagem que saiu na semana passada, nos últimos 4 meses, mais de 4.000 multas, na verdade 4.804 multas foram aplicadas em motoristas somente na área do aeroporto internacional, aquela paradinha para deixar a pessoa que vai viajar para desembarcar, e eles multam, câmeras não estão perdoando. Então avisar o pessoal, e esse dinheiro vai para quem? Não fica aqui não, né? É multa municipal, né? Então se for municipal até que é bom, pelo menos a cidade tem... Agora, é ruim para o usuário, não é? Usuário, mas você quer... Devia ter... Porque, na verdade, eu acho que, no meu modo de ver, eles obrigam você a ir no estacionamento, porque o estacionamento ali não é barato. Também é pago. Agora, o estacionamento também paga imposto para a prefeitura? Deveria, né? Deveria pagar imposto para a prefeitura. E é claro que a maioria dos motoristas que param ali, que deixam pessoas, parentes, é de São Paulo também, né? Porque... Sem falar na briga que está dos Ubers, né? Que agora precisa ter um adesivo, senão também não circula. Bom, então aqui fica o aviso, né? Cuidado. Tomar cuidado com as multas. Às vezes vale mais a pena parar no estacionamento, irmão. Não. Sabe por quê? Fica mais barato. Não, mas agora a gente tem até um trem que para por lá. Mas aí o transporte trem ele fica longe. Falando nisso, o Dória comentou esses dias que pretende fazer aquele como tem em São Paulo, lá perto do trajeto. Monotrilho. Ele quer completar aquela distância que ficou do Secap até o aeroporto com monotrilho. Diz que vai conseguir até o ano que vem. O pessoal fica bravo com essa questão de fazer uma estação de trem que fica o quê? 1 quilômetro do fica terminal. 1 quilômetro. Então, mas é melhor ter isso do que não ter nada. Né? Eu, sinceramente... Mas já que fez, não podia chegar até lá? Então, talvez tenha tido problemas técnicos, sei lá, alguma coisa. Na verdade foi empurra. Então, mas tem serviço o governo não quer entrar num lugar que é privado e o privado fala que é obrigação do governo. Então ficou empurra e agora você desembarca... Todas as vezes que eu conversei com o governador Dória, ele se mostrou preocupado com essa situação de Guarulhos. Sempre. É um dos assuntos. Aliás, são 2 assuntos que você vai com o governador e conversa sempre, ele tem uma resposta feita. É a questão do Rio Tietê, poluição do Rio Tietê, e a questão do aeroporto internacional de Guarulhos. São 2 assuntos. Falando em Rio Tietê, você está sabendo que o DAE anunciou um investimento de R$5 milhões para manutenção do paisagismo ali na região. Ó. Na nossa região aqui. Exatamente, R$5 milhões para os próximos 12 meses, paisagismo das margens do Rio Tietê no trecho entre a barragem da Penha, que é aqui na zona leste de São Paulo, e o acesso até o aeroporto internacional. Eles vão estar ali dando uma a área de Guarulhos da margem direita do Tietê, porque a margem esquerda é já de São sentido, Paulo. Exatamente, né? Então, o espaço com 380 mil metros quadrados ao longo dessas 2 pistas da rodovia Ayrton Senna foi inaugurado em 2012 e o projeto do paisagismo foi do arquiteto famoso aí, o Rui Otaki. Aquela área é muito bonita. Eu tenho a impressão que Guarulhos em si, a cidade de Guarulhos ainda não descobriu, não é? Antigamente a gente chamava de várzea do Tietê, a várzea do Rio Tietê, onde o pessoal costumava caçar rã ali nos anos 60, anos 70. É verdade. 70. E hoje está bem arborizado lá, viu, irmão? O local está Então, contando com mais de 1.000 árvores das espécies da flora da Mata Atlântica, vários tipos, 218 mil mudas de arbustos, enfim. Esse serviço aí vê a poda de árvores, arbusto, grama, reposição de árvores, enfim, vão dar uma jardinagem, vão dar um trato, vai ficar pelo menos mais bonito ali, e é realmente um lugar bem bacana ali perto do... Agora, 5 milhões de reais, você não acha pouco, não? 5 milhões de reais, puxa vida, né? Eu não sei se... Você acha pouco? Eu acho pouco. Até muito, 5 milhões de reais. Eles deviam investir mais ali, agora é dinheiro de quem? Isso é do governo, do governo estadual. Então.
O governo estadual deveria caprichar mais mesmo, né, irmão? A prefeitura tem participação ali? Eu acho que não, né? Não é um tema. Aí já, exatamente. Mas é uma área interessante para que gente de Guarulhos, o povo de Guarulhos desfrute, porque é uma área verde. São Paulo, a grande São Paulo é tão carente de área verde, né? Nós temos aqui, ainda bem, hein, que foi preservado, que é o Parque Maia, né? Que Bosque é o Bosque Maia. O Bosque e é Maia Mata Atlântica ali, sabia ainda? É Mata Atlântica, então. É um lugar que estava abandonado. O Bosque Maia ninguém sabia. Tinha umas árvores. Vocês imaginem, quando eu cheguei em Guarulhos, a rua Luiz Facini era o que a gente chamava de calipau. Era uma plantação de eucalipto na rua Luiz Facini, que hoje eu imagino, era uma área muito bonita até, e de vez em quando tinha lá uma pequena residência e tal, mas toda a área era ocupada por uma plantação de eucalipto. Se tivessem preservado, né? Ainda bem, graças a Deus que preservaram o Bosque Maia. Hoje é um lugar onde as pessoas da cidade podem tranquilamente passar uma bela tarde. É muito bom, realmente né? É um local que... Bosque Maia. Ainda bem que foi preservado. Hoje você vai lá na Luiz Facini, a própria Paulo Facini também, depois aquela outra área além do Bosque Maia. Mas enfim, hoje é um conglomerado de uma rua comercial que tem um movimento intenso. Né? Central gastronômica da cidade, praticamente. Bom, para finalizar, o tempo quase estourando, irmão. Última informação, a Sabesp pretende investir 80 milhões de reais até dezembro do final do ano para zerar o rodízio de água em Guarulhos. Isso é uma boa notícia. Puxa vida, você imagina se o SAAI teria condição de fazer isso? Não tinha, né? Então, não tem dinheiro para investir. Eu acho que isso aí é uma resposta para os críticos, né? Aqueles que diziam que, poxa, o pessoal é o seguinte, o pessoal primeiro se preocupa com quem trabalha lá. É claro, nós também temos essa preocupação, né? Agora, é muito mais em termos operacionais do que da população, né? O interesse da população, o interesse de ter água na torneira, isso aí fica em segundo plano. O primeiro plano é o motorista que trabalha lá, é o sujeito que, sabe, aquela mentalidade de... Então, mas lembrando, irmão, a população, que não é do dia para a noite, não é um botão, né? Não, mas ter água, tem que fazer obra, tem muita obra para fazer, né? Tem muita tubulação para trocar. Olha, uma pergunta, que aliás a gente precisa trazer alguém da Sabesp aqui para responder. Não é? Uma pergunta, hoje em dia tem água na casa do guarulhense, sabe? Tem água. 100% não, irmão. Então. 100% não. A meta diz que é 100%. Ó. Fim do rodízio de água até dezembro. A promessa da Sabesp é essa. E nós vamos cobrar aqui. Tá bom? Fim de festa. Olha lá o tchauzinho para nós. Fim de expediente. Daqui a pouquinho nós temos o programa de esportes aqui, que focaliza o esporte amador da cidade. Nós tivemos o grande clássico, o Flamengo e o Guarulhos. O Flamengo ganhou 3-1. Mais detalhes daqui a pouquinho no programa de esportes aí. Um abraço ao Davi, Wilson Alves Davi, o nosso companheiro velho de guerra. Meus amigos, nós estamos terminando mais esta edição do programa Espalha Fatos aqui pela TV Guarulhos. Muito obrigado pela sua atenção. Amanhã ao meio-dia estaremos de volta. Até lá. Até lá.